Glória a Deus. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim a Sagrada Escritura. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém? Pode sentar, meus queridos irmãos. Amados irmãos, embora seja o mesmo texto que eu estou usando nas quintas-feiras, na série O Bem, o Mal e o Bom, e nessa quinta agora eu vou falar sobre a queda de Satanás, a queda progressiva, eu estou usando esse texto justamente por causa do versículo 7. O versículo 7, que diz assim, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Muito bem, meus irmãos. O título dessa mensagem, desse estudo de hoje, é este. Toda nudez será castigada. Eu não sei se vocês já ouviram ou já leram sobre uma peça de teatro que virou até um filme de Nelson Rodrigues, que ele escreveu em 1965 e virou um filme em 1973, chamado Toda Nudez Será Castigada. Já ouviu falar desse filme? Já ouviu, irmão Leandro? Não? Não viu, irmão Cosme? Vocês são bem mais novos, né? Vocês têm aí 35, 40, né? Esse filme é antigo. E virou uma peça famosa, né? Chamada Toda Nudez Será Castigada. Justamente o mesmo título da mensagem desta noite. Só que eu não vou pregar sobre o livro, evidentemente. Vou pregar sobre o maior dos livros, que é a Bíblia, né? Mas só para pano de fundo, só para eu, por causa do título que ficou parecido, ou ficou igual, idêntico, né? Essa peça é o seguinte, era um homem casado com uma moça, uma mulher que, num dado momento da sua vida, ela ficou doente com câncer. E ele prometeu a ela que não teria outra mulher, além dela. Se ela morresse, não se casaria jamais. E ela adoeceu, né, como estava doente, foi piorando e morreu. Na peça, no livro, no filme, ela morre. E eles têm um filho e tudo mais, só que ela morre e ele fica por um tempo solteiro, um tempo sozinho ali e tal. E seu irmão levou esse rapaz, num dado momento, para uma casa de meretriz, né, um meretrério. E chegando lá, conheceu uma moça com a qual ele se envolveu, se apaixonou perdidamente e levou essa moça para casa e ficou como esposa com ela. E quebrando aquele voto que havia feito para a esposa dele, na peça, no filme, né? E essa mulher, num dado momento, se apaixona pelo filho dele, e o filho dele acaba sendo o amante da madrasta, né? A exemplo daquilo que aconteceu em Corinto, né? Não bem nesses moldes, mas assim aconteceu também lá. Então, o título é justamente esse, Toda Nudez Será Castigada, porque ele havia prometido não quebrar esse voto de não ter outra mulher após a mulher dele partir. Ela partindo, ele acaba quebrando o voto, e aí ele sente que aquilo foi um castigo para ele. Então, por isso o título do livro, da peça, né? do filme, Toda Nudez Será Castigada. Deixemos o filme para lá, foi só talvez uma coincidência, não sei, né? Algo assim que surgiu na minha mente. E justamente pensando, meditando nos textos que eu estou pregando nas quintas-feiras sobre o bem, né? O bem, o mal e o bom, e meditando nesse texto eu me deparei com essa situação de que toda nudez vai ser castigada. Mas, se você olhar para o capítulo 3 de Gênesis e o verso 7, você vai observar que após o pecado, após a queda do ser humano, após Adão, Eva, a humanidade, o cabeça da raça,
ter caído, eles enxergaram que estavam nus. Eles não estavam vestidos antes, mas por causa da simplicidade, por causa de estarem na integridade, não terem caído, não estarem em pecado, eles não tinham esse peso da nudez. Agora, quando chega o versículo 7, diz: então foram abertos os olhos de ambos, porque eles comeram da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e participaram do bem na prática. Moralmente caíram, praticaram o pecado, permitiram a entrada, e a Bíblia nos informa, né, Romanos, capítulo 5, todinho ali, muitas informações, e no versículo 12 diz que porque um homem pecou, ele abriu a porta, o pecado entrou e todos pecaram, todos morreram, todos pecaram. É bem assim que aconteceu. O cabeça da raça Adão, quando ele peca, a raça toda peca, a humanidade peca. E aí o texto diz que foram abertos seus olhos, de natureza que eles ficaram constrangidos. Certamente um olhou para o outro e se viram: peraí, nós estamos nus. Só que antes eles não tinham conhecimento, a ciência do que era moralmente bom, moralmente mal nesse sentido. Mas é por causa que eles estavam numa situação de, vou falar uma linguagem bem clara aqui, de pureza mesmo. Sabe? Eles tinham liberdade, podiam pecar, como assim pecaram? Eles sim tinham livre-arbítrio. Eles tinham livre-arbítrio. E assim eles fizeram, e caíram. E isso eles estavam ali naquela situação de pecado, naquela situação onde eles conheciam na prática, e eles foram abertos os olhos, e conheceram que estavam nus. E diz o texto, que eles cozeram, fizeram com folha de figueira, aventais para si. Foram na figueira, pegaram folhas, galhos, sei lá como é que eles fizeram, e fizeram aventais para os dois ficaram vestidos. E todo dia de costume, o Senhor Deus, pela viração do dia, vinha no jardim para ter com Adão, porque a comunhão era íntima, a comunhão era tremenda. A Bíblia nos informa no livro de Isaías que nosso Deus não está com o braço encolhido, nem com o ouvido tapado. Deus não está com a mão encolhida, nem com o seu ouvido tapado, para não ouvir, para não abençoar. No entanto, os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Então, nessa situação, eles estavam ali agora caídos. O Senhor vem e procura por Adão, e a voz do Senhor vem chamando Adão. E, logicamente, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, sabia de tudo. Já quero dizer que Deus não foi pego de surpresa. E quando chega nessa situação, ele chama por Adão, e Adão se esconde. Onde estás, Adão? Aí ele fala: eu ouvi a tua voz e temi, porque eu estava nu, e escondi-me, verso 10. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela que me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. E aí vocês conhecem a história, Um empurra para o outro, e aconteceu a queda, A queda da humanidade. Só que nós observamos que, como no título que eu dei daquele livro, que aquele homem teve o castigo dos seus males ali, ele interpretou aquilo, e o autor colocou aquilo dessa forma, que aquele mal do filho dele ser o amante da sua esposa foi como um castigo para ele pela situação que ele havia prometido para a esposa e que eles cumpriu. E o texto aqui não é como o livro, mas é a situação que Deus deixou para eles ali, um lugar de delícias, um lugar de regozijo, e que eles estavam em comunhão íntima com o Senhor. A partir do momento que o homem peca, ele fica nu, despido. E é sobre isto, quando eu falo nu aqui, não é nu, porque tem pessoas que eu conheço, na minha adolescência, 14, 15, 16 anos, pessoas que ficavam preocupadas se porventura o Senhor voltasse a buscar a igreja e ele estivesse tomando banho. Por exemplo, como é que ia ser se você estava tomando banho? Como é que ia fazer? Vocês já ouviram frase assim? Hoje não tem muito isso, mas na nossa época tinha. Na nossa época, eu falo minha esposa, que é um pouquinho mais nova que eu, a pessoa dormia vestido, porque pijama, com roupa, com tudo. Por quê? Porque se Cristo voltar, porque tem um anjo ali, algumas coisas mais de ignorância mesmo. Eu digo ignorância por falta do conhecimento, no sentido da verdade da palavra, da tranquilidade do evangelho. Então, ficava naquela situação. Mas quando eu falo nu e nudez aqui, que será castigada, eu me refiro propriamente ao pecado. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Essa nudez não é nudez de estar sem roupa, mas é a nudez de estar despido da glória de Deus, despido das graças e misericórdia do Senhor. O homem sem Deus, ele está sem roupa. O homem sem Deus, ele está nu. Olha só o que diz Isaías 20. Vai lá comigo para Isaías,
capítulo 20, e o verso 3 e o verso 4. É um texto que eu acho que é bastante conhecido. Não sei se vocês já tiveram lendo por aqui, mas creio que sim. Isaías 20, verso... Eu vou ler 1, 2, 3 e 4, ok? Diz assim: no ano em que Tartã, enviado por Sargom, rei da Síria, veio a Asdod e guerreou contra ela e a tomou, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus ombros e descalça o sapato de teus pés. E ele assim o fez, e indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Assim, o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto os moços como os velhos, nu e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. O Senhor apresentou que o profeta, olha só que coisa interessante. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler esse texto. Deus fez com que o profeta Isaías andasse nu por 3 anos. E de maneira que isso aqui era um sinal. Era isso que ia acontecer com aqueles povos ali que o Senhor estava usando para peso e castigo. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e também descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nu e descalços, e com as nádegas descobertas, para vergonha do Egito. Eu vou ler os 5 e os 6, falta 2 versículos nesse capítulo. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, como também dos egípcios, sua glória. Então os moradores desta ilha dirão naquele dia: vede que tal é a nossa esperança, a qual fugimos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Porque ao invés de buscar socorro no Senhor, guarida no Senhor, paz no Senhor, foram buscar em reis terrenos. Então, como andou o profeta nu por 3 anos e descalço, assim também eles andariam com as nádegas de fora. Alguns teólogos dizem: não, ele não andou nu, totalmente nu. Ele andou com tipo de uma sunga, andou com aqueles fraldão, o texto diz nu. Alguns ficam interpretando que era nu. O texto está dizendo nu. Correto? Eu vou seguir o texto aqui. Tudo bem que você tem que observar a original, aqui no caso seria o hebraico e tal. Então, quando você vai estudar nessas linhas, você vai ver que não, mas não era nu, era seja vestido, ou seja, com espécie de um sungão, era uma vergonha. Só que o versículo 4 diz: nádegas descobertas. Né? Nu é nu. Não, mas está aqui, ó. Não, mas não, era nu mesmo. Porque está aqui: andaram com as nádegas de fora. Né? Enfim, o foco aqui, ó, seriam envergonhados. O que aconteceu com Adão quando pecou e Eva? Sentiram o quê? Vergonha. O foco é isso. Não confiou no Senhor. Ele falou: olha, tem aqui tudo, vocês podem comer, menos daquela árvore, do fruto daquela árvore, conhecimento do bem e do mal. Tudo você pode comer, tudo. Dessa não. Quando eles comem, eles ficam conscientes do erro, veem-se nus, e então a coisa complicou para o lado deles. A coisa ficou difícil para o lado deles. Olha só, 2 Reis, vai lá comigo, 2º livro dos Reis, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, 2º livro dos Reis, capítulo 19, verso 1. Não, acho que é 1º Reis, queridos. Não, nenhum nem outro, é Crônicas. É 2 Crônicas. Ai, eu e meu iPad aqui. Deixa eu ver aqui certinho, porque eu marquei uma coisa, eu sei de cabeça onde é o texto, mas eu marquei outra aqui. Ai, Deus, peraí, deixa eu só achar aqui. Isso aqui acontece. Aqui a bateria do meu iPad que está fraca. 1 Crônicas, 1 Crônicas 19:1. Na verdade é o seguinte, irmãos, eu não tenho iPad, eu marco no papel aqui, e eu marquei
Eu marquei, na verdade, no meu papel eu marquei 2 Reis 19, mas não é. É 1 Crônicas 19. Graças a Deus, esse texto aqui eu tenho na cabeça, na memória. Diz assim, primeiro livro das Crônicas, 19, verso 1. E aconteceu depois disso, queridos, sempre que eu falar depois disso, que alguma coisa aconteceu antes. Eu estou pegando de um ponto para seguir. Em casa, marque no papel aqui na caneta, em casa leia o que foi antes que aconteceu, porque o meu tempo não dá. Se eu for ler tudo o que falou antes, de tudo que eu falo aqui, e é 5, 6 horas de mensagem, no mínimo. Né? E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de benevolência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para consolarem acerca de seu pai. E chegados os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem, disseram os príncipes do filho de Amon a Hanum: pensas porventura que foi para honrar teu pai aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transportar e a espiar a terra? Por isso Hanum tomou o servo de Davi e raspou-os e cortou-lhes as vestes do meio da coxa até a perna e os despiu. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens e enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó até que vos torne crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou Hanum os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, e da Síria, e de Maaca, e de Zobá. E aqui segue a história, eu quero parar por aqui. O que está dizendo aqui é o seguinte. Essa situação aqui é o seguinte. Aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu. Amon, a região. Naás, o rei. Ele morreu e o seu filho Hanum ficou governando. Só que Davi tinha bom relacionamento com Naás. E Davi falou assim, vou mandar lá uns mensageiros para consolar o coração de Hanum, porque o seu pai morreu, e ele usou de benevolência comigo, ele foi bondoso para comigo. Logo, eu estou mandando aqui alguns dos meus servos para ir lá consolar, né, dar os pêsames, confortar o coração deles, assim por diante, como costume de bons amigos, como fazemos no nosso dia a dia também. Então, eles vão até lá, e quando os servos de Davi chegam lá, os príncipes, os que davam conselhos, os conselheiros ali de Hanum, disseram: você está achando que Davi veio consolar você, rapaz? Você tá achando mesmo que Davi mandou a mensageira aqui para ver se você está bem, se está consolado, se está muito triste, se está precisando de alguma coisa? Nada. Ele mandou aqui para ver a terra se é boa, como é que está os guardas, como é que está de vigia, porque ele quer sondar a terra, ele quer tomar aqui, rapaz, você não está entendendo. Ele interpretou mal, muito mal, diga-se de passagem, a atitude bondosa de Davi. Tendo ele ouvido os seus principais, os seus príncipes, os seus conselheiros, ele deixou despidos, nus, e raspou-lhe a barba. E os servos de Davi ficaram extremamente, sobremaneira envergonhados. E chegando a notícia até Davi, Davi disse assim, deixa eles em Jericó, até que eles cresçam a barba, porque eles iam ficar lá. Eles tinham um costume, a barba era bem cuidada, a barba do judeu, né? Eles iam chegar lá com a barba raspada, ficaram nus, rasparam sua roupa, deixaram despido. Eles estavam uma vexação tremenda. E Davi irou-se e foi para cima dele. Depois você lê a história toda, não adiantou ter alugado o carro, não adiantou nada. Ele foi lá e botou para quebrar. Mas o que eu quero focar aqui é o seguinte, a nudez ali, despiram, rasparam, interpretaram mal a atitude de Davi, o que acontece muitas vezes no nosso meio, infelizmente. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, queridos. Quando você tiver alguma coisa, chega e fala com um amigo, com o irmão, comigo, com quem quer que seja. Se não entendeu bem, não entendi, você pode me explicar? Chega com amor. A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda acalma o furor. Porque não entendi, você falou, parece que... tá, isso que você quer dizer. Porque Davi foi mal interpretado e os deixou nus, envergonhados. Eu estou focando aqui, estou pesando aqui, para que você entenda que essa nudez é uma vexação, uma vergonha, é uma forma de nós entendermos que a nudez que vai ser castigada é o pecado.
E vou repetir, e a partir de agora vou corroborar mais ainda. Toda a nudez, eu estou dizendo nesse meu texto, ou nessa minha pregação, significa pecado. Todo pecado será castigado. Se você abrir sua Bíblia no livro de Josué, você vai ver pessoas ali, reis, que se levantaram contra Josué, e Josué orou para que o sol parasse, para que a lua parasse. Outro dia eu quero pregar só nesse texto aí. E de repente Josué pega os reis que vieram contra ele, os capturam e faz com que os seus capitães pisem no pescoço dele, envergonhando, pisando no seu pescoço, porque o pecado vai ser castigado, aquilo que se fez vai ser pesado, vai ser pisado, vai ser de fato tratado com peso. Então nós temos que tomar cuidado e andar e viver e saber que como cristãos que somos, como servos de Deus que somos, como homens que habitam nesse planeta aqui, e temos um Deus que é o Senhor, que é todo-poderoso, que é Rei dos Reis, e saber que nós temos que andar e viver com muita seriedade, lidando com muito cuidado com o pecado, porque o pecado vai ser castigado, ou de uma forma, ou de outra forma. Olha só o que diz Êxodo 28, verso 1. Êxodo, capítulo 28, verso 1. Glória a Deus. Olha só o que diz. Depois, olha outro depois aqui de novo, né? Leia tudo antes. Depois, todos acharam? Êxodo 28, 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, e farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Vestes sagradas para glória e ornamento. Olha bem. Versos 3. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-los, para que me administre o ofício sacerdotal. Correto? O sacerdote Arão, com seus filhos, Itamar, Eleazar, Nadab, todos eles, e Abiú, eles iam ter, e todos os sacerdotes, evidentemente, teriam vestes sacerdotais. Era um tipo de que aquele que serve a Deus, ele vai ter vestes santas. Não me refiro aqui à roupa nossa comum. Estou querendo falar no campo espiritual. Logo, sabendo e entendendo que o cristão realmente se veste diferente. Isso aí, antigamente as pessoas tinham aquele costume, né? E os costumes mudam. Embora os costumes mudem, mas a santidade não pode mudar. A maneira de viver com Deus não mudou. Um ímpio se veste com roupas que, se tivesse nu, não chamaria tanta atenção. A mulher, até mesmo o homem, nos dias de hoje, se vestem de uma forma tão escandalosa que, se estivessem nus, não chamaria tanta atenção. Inclusive, até em muitas igrejas. Você vai em algumas congregações que, me perdoem, é um desmantelo. E a liderança não ensina. Se a liderança não ensina, ou de repente até ensina, mas há uma rebeldia, mas se ele ensina e permite que os que trabalham, por isso que quem trabalha tem que saber que as coisas de Deus é muito, extremamente séria. Ah, pastor, então quer dizer que roupa salva? Se fosse só isso, era muito fácil, não precisava Jesus morrer na cruz. Estou dizendo que a nossa conduta tem que ser uma conduta santa, no trato, na piedade, no vestir, no falar, mas aqui eu estou me referindo a vestes espirituais. Era uma mostra de que as vestes do sacerdote tinham que ser uma veste santa. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Verso 3. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Todo o aparato de um sacerdote, algumas mensagens já falei aqui, todo o aparato sacerdotal tem um significado tipológico. Tudo. A cor, o modelo, o tecido, a medida. Na borda das vestes sacerdotais havia uns sinos. Entre um sino e outro tinha uma romã. Para que não ficasse batendo aquele batido estridente, ferro com ferro. Então nós entendemos ali que era algo harmonioso. Tudo, a cor,
tudo, tudo, tudo. Urim, Tumim. Um outro dia eu vou pregar aqui sobre isso daí, com mais calma, né? É muita coisa para falar numa mensagem só. Então o que eu estou apresentando aqui é o que fala em Gênesis 1, verso 6, em 1 Pedro 2, 9, que Deus nos fez sacerdotes para Ele. Sacerdotes e reis. Reis, sacerdotes. Já preguei há pouco tempo também aqui sobre o sacerdócio real. Então nós somos chamados para sermos um povo real, um reino sacerdotal, com vestes sacerdotais. Então agora vamos fazer igual por aí, tem muita gente colocando o quipá, o talit. Não, nada disso. É no campo espiritual. Despindo do velho homem, com suas concupiscências e vestindo-nos de vestes de santas, de santidade, de andar com Deus. Hoje, como eu comecei a falar antes de começar a gravar a mensagem, na conversa que eu tive com o pastor, sobre Bíblia, por mais de 2 horas falando sobre o Evangelho, sobre a palavra, assunto de pregações e etc. E eu senti assim como que uma presença sublime, gloriosa da parte do Senhor, enquanto fazia meus afazeres com a minha esposa em casa. E eu coloquei lá uma porção de músicas da harpa. Comecei a deixar uma atrás da outra, fui rodando as músicas ali, músicas muito boas, que selecionaram ali num canal lá, não sei onde que é também. E eu comecei a sentir uma presença santa, eu estava cultuando a Deus ali, mexendo com as minhas coisas, sentindo aquela alegria, aquele gozo pela palavra de Deus. Não é que você é santarrão, mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se afasta do pecado, e mais você purifica as suas vestes. Vocês estão entendendo? Porque toda nudez será castigada. Já você vai entender isso. Em Gênesis 3, 21, diz a palavra do Senhor, que Deus fez vestes de peles, túnicas de peles para Adão e Eva. Lá em Gênesis 3, que eles pecaram, que eles caíram, que o ser humano caiu, que Adão pecou, Eva e Adão, e eles cozeram, fizeram para si veste de figueira. O Senhor vem falar com eles, depois de o admoestar, tu comeste, Adão? Ah, mas foi a mulher que tu me deste. Jogou em Deus ainda, né? Culpa, né? Temos às vezes essa mania de jogar culpa nos outros, né? É mulher, mas foi a serpente. Aí na serpente, então tu vai ser amaldiçoado, e começou aquela história toda, vocês sabem. E quando chega no verso 21, Deus faz túnicas de peles de animais. Ali houve o primeiro sacrifício, foi derramado sangue para cobrir alguém que estava nu. Lá no Éden, foi derrubado sangue de alguém, de algum animal, não sei. A Bíblia não diz se era cordeiro, possivelmente, mas não posso afirmar. Derramou sangue, algum animal foi sacrificado por Deus para cobrir a nudez de Adão e Eva. Deus ali mostrando que a nudez do ser humano, o pecado, precisava ser coberto. E precisou de matar um animal que não tinha nada a ver com aquilo. Que não tinha nada a ver com aquele pecado, que não tinha comido o fruto, que não tinha feito nada daquilo. Alguém pagou para que eles fossem cobertos. E eles foram expulsos do paraíso. Olha bem. Abra sua Bíblia comigo agora, lá em Apocalipse 3, verso 17. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Vamos aqui analisar algumas coisas. Pega comigo no verso 14. Apocalipse 3, verso 14. Amém? Podemos? E o anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quando eu der o estudo sobre as 7 igrejas, eu vou entrar com mais profundidade nesse texto, até porque eu vou falar mais propriamente sobre as características das 7 igrejas da Ásia. Mas eu quero focar no verso 17, que diz: como que você diz que você é rico?
que você não tem nada de falta, não falta nada, e que você não entende que é um desgraçado, um miserável, você é pobre, cego e nu. Porque a exemplo da cidade de Laodiceia, que era próspera, a exemplo da cidade de Laodiceia, que tinha muitas coisas ali, enfim, que não vai dar para falar agora, a igreja parece que absorveu aquela cultura e também tinha algumas características, ou tinha características que são apresentadas aqui. E o Senhor fala assim, olha, você não é nem quente nem frio. Fora um dos dois. Ou que fosse frio uma vez, como um cadáver, ou então como quente, espiritualmente falando, avivado, despertado, empolgante, destemido, do que ser morno. Porque sendo morno, eu vou vomitar-te da minha boca. Imagina, irmãos, você ouvir isso da boca do próprio Deus. Vomitar-te-ei. Aí o versículo 17 fala, e não sabes que tu és um desgraçado, sem graça, sem a graça, um miserável, pobre, cego e nu. E se está nu, a nudez será castigada. E ele fala, eu castigo, repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê zeloso, pois, e arrepende-te, dando tempo para arrepender. Arrepende porque o castigo virá. Agora observe, lá no livro de Marcos, no capítulo 5, Jesus pega um barco e vai com seus discípulos para uma outra localidade, chamada a localidade dos Gesarenos ou Gadarenos. E naquela localidade, ele vai ali por causa de uma alma, por causa de um homem. Ele vai ali para proclamar o evangelho. Não por causa de um homem, vou explicar por que não é só por causa de um. Ele vai ali, e ali tem um homem que, segundo o texto, ele era um terrivelmente endemoniado. Eu não sei se vocês já viram pessoas endemoniadas de comer caco de vidro. Já tiveram esse desprazer? Já tive prazer, já tive esse prazer. Tive esse desprazer de ver isso. Coisas terríveis. E ali ele estava num sepulcro, ele andava o tempo todo para baixo para cima, vivia, morava no sepulcro, saía, rodava, andava para baixo para cima. As pessoas amarravam ele, prendiam com corrente, quebrava, punha grilhões, cadeados, quebrava, colocava corrente. Talvez, não sei, no momento de mais calma, que estava assim, livre daquele peso da possessão manifesta, eles talvez fossem lá, ou juntaram vários e prendiam, e arrebentava, se cortava com pedras. Era uma pessoa, uma figura terrível. Eu imagino que ele era uma pessoa com cabelo desgrenhado, todo bagunçado, barbudo, porque quem ia fazer barba dele? Quem ia arrumar ele? Quem ia cortar o cabelo daquele homem? Cortar as unhas, uma higiene, mal cheiroso, violento, andava nos sepulcros, dia e noite, para baixo, para cima, pegava pedra, uma hora se cortava. Ninguém segurava aquele homem, pegava ele, amarrava e arrebentava. Era um homem terrivelmente endemoniado. E quando o Senhor chega, ele vem e já se prostra. E vocês conhecem o texto, não tem comentário de todos os detalhes do texto. O Senhor expulsa aqueles demônios, eles vão para os porcos que se precipitam no despenhadeiro. Aqueles homens que eram donos dos porcos, por causa também do prejuízo, eles vão lá e pedem para que Jesus saia. Os moradores pedem que ele saia da cidade, daquela região. Os demônios pedem para que eles possam entrar nos porcos, Jesus permite. Os moradores, os porqueiros, fala o texto, pede para que ele saia da região, ele atende aqueles homens, aquela comunidade, ele atende, ele sai. E antes de sair, vem aquele moço que fora endemoniado, já vestido, em sã consciência, já não estava mais nu, porque o texto também diz que ele vivia nu, sem roupa, andava despido, literalmente despido das vestes físicas e literalmente também das vestes espirituais. Estava coberto de demônios, coberto das trevas, coberto do mal. E o texto diz que quando Jesus liberta aquele homem, as pessoas vêm e veem aquele homem sentado em perfeito estado. E olham e ficam espantados. E pedem para que ele saia. Os demônios pediram para entrar nos porcos. E quando aquele moço, quando Cristo está indo embora, bom, vocês querem que eu vá? Eu vou embora, estou indo. Vai com seus discípulos. Quando ele vai entrar no barco, aquele moço chega atrás, Jesus já no barco, ou indo para o barco, ele chega e quer ir junto. Senhor, eu quero ir contigo, me permita ir contigo. O Senhor, não, fica aqui. Fica aqui, volta para os teus, vai para a tua casa e anuncia quão grandes coisas fez Deus por você. Por isso que eu falei que não era só por causa dele. Ele seria o missionário ali. Jesus foi por causa dele e demais outros que estavam lá. Sua casa e aqueles que iam ouvir o evangelho. Ele foi liberto, ele estava nu. E o Cristo vivo disse, diz o texto,
que quando ele foi liberto, o acharam perfeitamente em consciência e vestidos. Agora, se eu estou dizendo que toda nudez será castigada, e se eu estou levando na tipologia que a nudez, apresentada até na Bíblia, é como que o pecado, né? És nu, desgraçado, miserável, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, despido. Olha só o que diz em João 3, bem conhecido, esse é muito conhecido, e o verso 16. João 3, verso 16. Olha o que diz a palavra. Bastante conhecida, bastante pregada, o que nos dá uma certa tristeza, que às vezes a pessoa prega tanto um versículo e não olha o contexto. Precisa se olhar o contexto. Mesmo nas passagens mais conhecidas. Olha, vou pegar só o versículo 16 até o versículo 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu vou ler o 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Parar por aqui. Então observe, nesse sentido que eu estou dizendo de nudez, é despido da graça de Deus em pecado, e o Senhor Deus enviou o Filho para que o mundo não pecasse, ou não perecesse. E entenda-se que aqui o mundo não é universalismo, mas sim, de fato, e de verdade, e aplicado, e expressado, e ensinado aqui, são os eleitos. Ele vem, anuncia para que não entre em condenação aqueles que creem. E quem não crer já está condenado. Então haverá um castigo. Não está vestido da graça, haverá um castigo. Toda nudez. Agora eu vou falar em termos. Toda nudez, seja, todo pecado será castigado. Todo pecado? Todo pecado. Abre comigo a sua Bíblia em Apocalipse 20, verso 11 ao verso 15. Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 15. Glória a Deus. Apocalipse 20, 11 até o 15. Olha só o que diz a Sagrada Escritura. Acharam? E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todos os pecadores, sem Cristo, o seu nome não está no livro da vida. Se o nome não está escrito no livro da vida, ele vai estar diante do grande trono branco naquele dia, onde serão abertos os livros, e ainda um outro livro, que é o da vida. E os mortos vão ser julgados pelas coisas que estão escritas nos livros. E quem não foi achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, o que é a segunda morte. Agora ainda do ladinho, Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Então aqui é o castigo eterno, é o estado eterno dos perdidos, o estado eterno daqueles que não
tem Cristo. O estado eterno daqueles que não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqui está o eterno estado daqueles que vão partindo, que vão partir, que naquele dia estarão lá com o seu nome não escrito no livro da vida e vão ser encaminhados para o lago de fogo que arde com fogo e enxofre, e ali é a segunda morte. Nunca mais sai. Essa é uma terrível verdade. E como eu sempre falo, quando falarmos do inferno, temos que falar com certo pesar e temor, mas precisamos anunciar. Porque nós temos o costume de pregar para ir para fora e dizer, olha, Jesus te ama, Jesus te ama. Está demonstrado que ele ama mesmo. E amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Mas ai daquele que não responder ao chamado de Jesus. Ai daquele que não responder à voz do Espírito Santo quando chama. Se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais a vossa voz, a vossa palavra. E tem uma coisa, às vezes nós estamos sentados no banco da igreja, estamos desviados mais do que o ímpio lá fora. Essa é uma grande verdade que temos que dizer também. Porque às vezes o ímpio lá fora está lá perdido, não sabe como é que é, nunca conheceu, ainda vai conhecer. E às vezes nós estamos aqui ouvindo, sabemos, dioturnamente ouvindo, e quanto mais nós ouvimos, mais conhecemos, quanto mais conhecemos, mais peso há sobre nós. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Você quer muito de Deus? Amém. Glória a Deus queira. Mas saiba de cara também, quanto mais é dado, mais é cobrado. E hoje mais peso está vindo na minha vida e na sua vida, porque mais você está ouvindo da parte de Deus aqui hoje. E se você sair daqui hoje sem Cristo, se você não estiver em Cristo, naquele dia, você estará ali e saberá que no dia de hoje você ouviu a pregação do Evangelho, ouviu dizer que toda nudez, que eu estou dizendo, pecado, não é ficar sem roupa, pecado, todo pecado será castigado. Na eternidade, não tem essa que muitos ensinam por aí. Não, é a aniquilação. O homem vai para o inferno, ele passa um período de tempo, depois ele é aniquilado. Não, ali é juízo eterno. Eterno. As coisas com Deus não tem mais ou menos. As coisas com Deus tem sim e tem não. As coisas com Deus não tem talvez, pode ser, vai lá, não sei não. Com Deus é... E outra coisa, eu quero deixar bem claro aqui desde já. Já tenho dito e vou falar aqui. Lá no Éden, quando o homem caiu, Deus não foi surpreendido. Ah, Deus tem um plano B porque o plano A falhou. Não. Deus tem um controle de todas as coisas. Absolutamente. Então fica entendido que, como para aquela igreja, o Senhor falando para a igreja. Você está dizendo que é rico? Que não tem falta de nada? Que você tem dinheiro? Que você tem riqueza? Não. Você é miserável. Você é desgraçado. Você é pobre, cego e nu. Está despido. Sem graça, sem a graça, sem a misericórdia, sem o temor, sem o amor, sem a vida com Cristo. E vou pesar mais um pouquinho aqui agora. Muitos lá fora ainda vão conhecer. E muitos aqui dentro, eu falo aqui dentro na igreja, não só aqui, nossa congregação. Muitos no meio, povo de Deus, ouve o Evangelho e não pratica o Evangelho. Ouve a palavra e não pratica a palavra. Melhor fora não ter conhecido. Lembra que eu preguei domingo? Da porca lavada, do cão que volta para o vômito? Antes, melhor fora não ter conhecido do que conhecer e vituperar, pisar o sangue do sacrifício. Nós temos que saber que o nosso Deus é santo e temos que viver em santidade diante do Senhor. E você vai entender isso agora e vai começar a adorar a Deus mais e mais na sua vida ainda. Porque as pessoas têm muito medo do diabo, medo de macumba, medo de feitiçaria, medo de encruzilhada, medo de pipoca na encruzilhada, medo de frango morto na cachoeira, mas não tem medo de Deus, não tem temor de Deus, irmão Cosme. As pessoas têm medo, ai, eu não vou passar naquela rua porque um gato preto passou ali. O que tem um bichinho gato preto, pai? Ah, eu não vou entrar lá porque ela tem uma vela acesa. Mas não tem medo de ficar na internet vendo imundícia. Não tem medo de mexer com a mulher dos outros. Não tem medo de trambicar, de traficar, de fazer coisas tenebrosas e dizendo ser crente ainda, ser cristão ainda. Nós temos visto, no tempo de hoje, aberrações tão grandes. E as pessoas ainda dizem que são cristãs. Não estou dizendo que você é santarrão, você vai viver uma vida impecável, você não vai... Infelizmente nós somos pecadores. E eu disse domingo, repito, o pecado na nossa vida tem que ser, se acontecer, vai acontecer como um acidente. Não uma vida, um viver em pecado. Porque todo pecado será castigado. Toda nudez será castigada. Agora observe. Como? Se nós somos cristãos, servos do Senhor, andamos com Cristo, adoramos a Ele, servimos a Ele, como eu vou fazer para vencer o pecado? Nós não temos força, meu irmão. Nós não conseguimos. Mas como que não consegue?
Como é que eu vou viver com Cristo? Nós vamos viver e conseguir, porque Ele age em nós, Ele que age, Ele que opera, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. É o Espírito que age em nós, e nós somos transformados em nova criatura, nascemos de novo. Aliás, tem pessoas que fizeram de tudo, mas nunca nasceram de novo. Conhecem hinos, conhecem textos, ouviram pregações, conhecem a liturgia de um culto, conhecem a forma de conduzir uma pregação, conhecem coisas assim, porém nunca nasceram de novo. Por isso não viram o reino e não entraram no reino. Porque para ver e para entrar no reino, conforme Cristo ensina para nós, a igreja, para Nicodemos e nós, a igreja do Senhor, tem que nascer de novo, porque se não nascer de novo, não vê o reino, não entra no reino, não participa desse reino e não é sacerdote real, como eu falei agora há pouco. Não tem essas vestes. Está nu. Agora, abra sua Bíblia comigo. Lá em Isaías 53, e você vai entender, de fato, que toda nudez, todo pecado será castigado. Olha só o que diz a palavra do Senhor, Isaías 53, verso 1. Amém? Acharam? Posso ir? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentados nos sofrimentos, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo. Olha isso, irmão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sepultura com os ímpios, a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Olha bem, queridos, eu estou dizendo desde o princípio do culto, da pregação, que toda nudez, todo pecado será castigado. Ou na eternidade no inferno, pessoas sem Cristo, sem Deus, sem vida com Cristo, sem andar com o Senhor, sem temor do Senhor, deleitando-se no bel prazer do seu pecado, caminhando nas trevas, caminhando no mal, andando segundo o curso da natureza da sua vida pecaminosa, transgressora, ímpia e que não quer nada com Deus. E o texto de Isaías diz, verso 5, mas ele, aqui está falando de Jesus,
Aqui o profeta messiânico, o profeta Isaías, 700 anos antes da primeira vinda de Cristo, quando ele pregava, quando ele ensinava, quando ele instruía, Deus usou para esse tão glorioso capítulo de Isaías, e no versículo de número 3 diz: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Volta no 2. Olhando nós para ele, não havia boa aparência. Algumas versões falam, não víamos beleza alguma nele. Não é que Jesus não era bonito. O texto não diz nem que ele era bonito, nem que era feio, fisicamente. O texto diz que naquele momento da cruz, aqui ele está na cruz, olhando para ele, não víamos beleza alguma, porque a sua cabeça estava ferida com uma coroa de espinhos, de modo que o sangue desce, logo que desce, não fica igual nos filmes, o filme inteiro com a pessoa com o sangue vermelhinho. O sangue, depois que ele desce, ele vai coagular, vai ficar preto. Os irmãos sabem que eu trabalhei no pronto-socorro durante algum tempo da minha vida, e pessoas chegavam acidentadas, esfaqueadas, baleadas, de toda forma, e com o rosto preto, tomado de sangue. Às vezes um cortezinho na cabeça, porque é muito vascularizado, o sangue saia muito. Então o cabelo, a barba, ele passou a noite apanhando o rosto, levou cusparadas. Seu rosto estava coberto de saliva, não de escarro mesmo. Sangue, com fome, com sede. Sua última refeição foi a última Páscoa, né? Que ele celebrou, e a primeira ceia. Naquele momento ali, que ele, daquele em diante, não comeu mais nada, não bebeu mais água, estava cansado, ferido, machucado, levou um açoite tão tenebroso, tão terrível, de maneira que seu sangue escorria, suas costas eram rasgadas com chicote do flagelo dos romanos, que tinha pedaços de osso e tinha pedaços de chumbo. O metal no chumbo, quando batia, magoava a carne, machucava lá dentro, aquela pancada forte, pum, pum, lá dentro. E aqueles pedaços de osso batiam e arrancavam lasca de carne. Então machucava por fora, machucava por dentro, rasgava a carne e machucava lá dentro. Ele estava todo ensanguentado, todo machucado. E ali na cruz, seus pés furados, suas mãos furadas, machucado e ferido. Como aquele animal, que não sei qual era, o animal lá no Éden, quando o homem pecou e estava nu. E Deus, para cobrir, fez túnica de peles de animais. Algum animal morreu para que eles fossem cobertos. Sem nenhuma culpa, aqueles animais. Da mesma forma, Jesus, sem nenhuma transgressão, sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa, um cordeiro mudo, sem nenhuma mancha, mácula, sem nenhuma iniquidade. Ele vai no meu lugar e no seu lugar. Eu disse que todo pecado, toda nudez tem que ser castigada. E a minha transgressão, a minha nudez, o meu pecado foi castigado na cruz, onde Cristo ali foi pregado. O texto nos diz que olhando para ele não vimos beleza alguma, verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo, olha aqui, toda nudez será castigada, todo pecado será castigado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Imagina, querido irmão, nós naquele dia do trono branco não vamos ser castigados na eternidade no inferno, porque nosso pecado já foi castigado lá em Cristo Jesus. Não tem aquela canção famosa da harpa cristã? Meus pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi lá mesmo. Porque toda transgressão deve ser castigada, tem que ser castigada. E lá o Senhor castigou as minhas transgressões, as suas transgressões, as nossas iniquidades. Porque toda ela tem que ser castigada. Não tem como. Não tinha jeito. Se você olhar para o livro de João, capítulo 19. Jesus é levado para o madeiro, para a cruz, para o Gólgota. E quando ele vai para o Gólgota, observe, no verso 19, Jesus é despido, e as suas vestes são repartidas entre soldados. A sua túnica não foi rasgada, não foi cortada porque tinha uma costura só, mas ele foi despido no meu lugar. Vocês estão entendendo isso, meu irmão? Lembra que eu falei? Nu, mesmo. Muitos intérpretes bíblicos dizem que o costume dos romanos era colocá-lo despido, mas não só com um sungão, não, nu mesmo. Ele foi lá envergonhar,
passar vergonha no meu lugar, melhor dizendo. Ele foi lá ser castigado no meu lugar. As suas vestes físicas foram tiradas, foram despidas. Olha só o que diz João 19. Vai lá comigo. João Evangelho 19, verso 23. Olha o que diz a palavra de Deus. João, capítulo 19, verso 23, diz assim: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte. E também a túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. Deixa eu parar só aqui, não vou seguir mais por causa do tempo. Nu, despido, toda nudez será castigada. Ele estava sendo castigado lá, por causa do pecado do seu povo, dos seus eleitos, dos seus chamados, dos seus escolhidos, desde a eternidade. O cordeiro mudo, desde a fundação do mundo, o cordeiro que foi morto desde a fundação. Lá na cruz do Calvário, lá em Gênesis, o homem despido, estamos nus, fizemos uma roupa de figueira aqui, um avental. Deus preparou, tome essa túnica aqui de animais, alguém morreu. Tinha o cordeiro pascal que tipificava, apontava para Cristo. E quando chegamos aqui em Isaías, nós olhamos para o versículo 5 que diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Romanos 5, olha o que diz Romanos, capítulo 5, verso 1. Romanos, capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o texto diz. Olha o que a palavra do Senhor nos informa. Por causa do meu pecado, ele foi à cruz. E ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz. Deus é um Deus irado contra o pecado e o pecador. Mas por causa desta obra, por causa deste ato, dos méritos de Cristo, o castigo que era para eu pagar, para você pagar, para o homem que está em Cristo pagar, quando o homem está em Cristo, lá na cruz, está pago. Quando eu prego o evangelho da cruz, estou pregando o evangelho da glória de Deus. As pessoas querem pregar o evangelho que fica rico, que não tem problema, que não tem dificuldade. É claro, nós podemos ser abençoados por Deus de várias maneiras, mas a maior bênção foi na cruz, onde Cristo castigou-se por nós, foi castigado no meu lugar. Toda nudez, todo pecado será castigado. E lá, ele castigado pela minha transgressão e pela minha iniquidade. E as pessoas zombam do sangue, zombam da cruz. Não pregam mais a cruz, não falam da cruz, não falam do sangue. Os pregadores que Deus há de levantar aqui nesse ministério serão pregadores que vão pregar com ousadia e vão dizer que só Jesus é o Senhor e não vão ter outro evangelho a não ser o da cruz, onde Cristo Jesus morreu por nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou para que nós também tivéssemos eternamente vida nele. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Aquilo que era para eu pagar, ele não tinha culpa, mas pagou. Os pensamentos, a fornicação, o adultério, sei lá o que tanto que foi, lá na cruz. E ai daquele que desprezar a cruz. Ai daquele que desprezar o que Cristo fez. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sendo, pois, justificados por Deus. Pela fé, temos paz com Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela fé nós somos salvos, mas essa fé aqui não é acreditar, é um conjunto de doutrinas que nós entendemos pelo Espírito que nos deu vida e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, despidos em ofensa e pecado. Tudo que nós tínhamos que pagar na cruz, Cristo pagou, irmão Cosme. Tudo que eu tinha que pagar, não. O que eu vou fazer? O que eu posso pagar? Por que eu posso... Não, ele pagou na cruz. Então o que eu faço? Nós temos que ter uma conduta diante do Senhor Deus, de olhar para aquela cruz e lembrar, ele foi moído pelas minhas transgressões. Quando houver um desejo tenebroso, terrível, de deixar, de pecar, de abandonar, de sair por outros caminhos, você vai lembrar, o castigo que me deu paz com Deus estava sobre ele. Lá no madeiro, onde derramou seu sangue precioso. A Bíblia nos informa, em João 19 ainda, no verso 38, que José de Arimateia mais Nicodemos, eles foram ali com alguns elementos.
eles foram com mais ou menos 100 arráteis de mirra e aloés. Não vou entrar nos detalhes hoje. Um composto de mirra e aloés que era um bálsamo que se usava em pessoas ricas. Certamente eles tinham para eles. Eles eram ricos. José de Arimateia e também Nicodemos, pessoas de posse, de condições. E Jesus não tinha um túmulo. O túmulo que foi usado foi o túmulo dele. De rico, de gente rica, de posse. De maneira que eles levaram algo de valor para o Cristo crucificado. Não estou dizendo de valor de preço, porque tem coisa que tem preço, mas não tem valor. Você pode pôr preço nessa cadeira, no seu carro, mas tem coisa que não tem valor. Você pode ter preço em muita coisa, mas em Cristo você tem valores. Vida santa não é preço, vida santa são valores. Vida de conduta de oração não é preço. Quanto você quer? Não é preço, é valor. Tem coisa que tem preço, e tem pessoas que têm preço, mas tem pessoas que não têm preço algum, porque têm valores. Você entendeu? São valores inegociáveis na cruz de Cristo. Lá em Filipenses 1,18 fala dos inimigos da cruz de Cristo. Aqueles que vituperam, que são inimigos da cruz. Veja o falso profeta, ele não prega a cruz. Veja o falso profeta, não fala do pecado. Veja o falso profeta, não fala do inferno. Veja o falso profeta, não fala que Cristo na cruz derramou seu sangue por nós pecadores. Mas Deus está de levantar uma geração ainda nesse Brasil aqui, nessa cidade de Cruzeiro, e aqui nessa igreja, que vão sair e vão proclamar, Jesus é o Senhor, aleluia. Mas não o Senhor que enriquece, o Senhor que perdoa. Ele pode enriquecer porque Ele é dono, Ele é Senhor. Mas o Senhor que na cruz pagou os pecados, derramou seu sangue, o castigo que era para mim e para você, Ele pagou. Louvado seja o seu santo nome. E aqueles homens levaram algo de valor. Um composto que daria em dinheiro, muito dinheiro. Eles tinham um lenço fino, de seda puro fino. Uma tipologia de algo santo. E eles também tinham um sepulcro virgem. O que quer dizer isso, meu querido? Jesus morreu. Ele foi para um sepulcro virgem, para que você não estreasse o sepulcro. Está entendendo, meu irmão? Jesus morreu para que você não morresse. O sepulcro virgem, um sepulcro de José de Arimateia, que ninguém havia usado. Virgem, guardado, preparadinho para ele, de rico. Um sepulcro novo. Jesus foi lá para o sepulcro novo, virgem, para que você não morresse. Ah, pastor, mas quantos crentes morrem? Eu não estou dizendo dessa morte, meu irmão. Estou dizendo da morte eterna. Não estou dizendo da morte simplesmente física, que eu posso tombar aqui agora, eu sou o Senhor, estou feliz, vamos para a glória com o Senhor e para toda a eternidade. Estou dizendo daquela morte espiritual, eterna. Ele foi lá e morreu no nosso lugar. A Bíblia nos fala no livro de João, capítulo 5, verso 24 e 25. Diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Que mortos esses? Esses aqui são os mortos que estão em não só ali, mas uma passagem bem conhecida em Efésios 2, que diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Aquele que ouvir essa voz, ele vai ouvir, não é apenas de ouvir, é de dar ouvido, porque tem que crer. Ouvir e crer, não entrar em condenação, mas passou da morte para a vida, porque o homem sem Deus está morto em pecado. O homem com Deus está morto para o pecado. O homem com Deus não morre a morte eterna. O homem sem Deus, partindo, vai para a morte eterna. Não tem como sair. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Efésios 4:32 diz que Deus nos perdoou em Cristo. Abra agora comigo Apocalipse, e assim nós já estamos encerrando. 19, verso 8. Apocalipse 19, versículo de número 8. Eu vou ler o 7 e o 8, ok? Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino
são as justiças dos santos. Lembra que eu falei agora há pouco? Toda nudez será castigada. Já foi castigada lá na cruz. Agora ele para a noiva, aquele que ele comprou lá na cruz, é a noiva do Cordeiro. E para a noiva do Cordeiro está dito, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Nós não vamos ficar despidos, não vamos ficar nu, porque ele já pagou lá na cruz. Toda nudez, todo pecado será castigado. Ou no inferno, se você não estiver em Cristo, ou na cruz, onde Cristo foi em nosso lugar. Fiquemos em pé, nesse momento, mesmo ainda em pé, abra sua Bíblia, Apocalipse 1 e o verso 13. Apocalipse 1, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse 1 e o verso 13 diz assim. 12 e 13. E virei para ver a voz que falava comigo, a visão de João, lá na ilha de Patmos. Depois você lê tudo em casa. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido. Na cruz estava despido, não estava? Não deixaram suas vestes? Não o despiram? Não ficou igual a Adão e Eva, não, estou nu, estou despido. Não foi assim? Vestido até os pés, de uma roupa comprida, e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. Vou parar por aqui. Essa visão de Jesus, não mais despido, não mais sem roupa, não mais machucado, não mais ferido, não mais ensanguentado, não mais cheio de cuspe, de escarro, de soco, porque a Bíblia fala que ele levou bofetadas, tapas, e levou punhadas, soco, punho, fechado, punho, soco. Na sua cabeça agora não há mais uma coroa de espinhos. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã e como a neve, e seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Colossenses 2,14 diz assim, a partir do verso 14, que ele despojou os principados e potestades. Despojou é uma linguagem militar, desarmou, tirou as armaduras, tirou a espada, tirou o escudo, tirou a lança, despojou os principados e potestades. Deixou-os nus, porque um exército vencido entrava nu. O capitão na frente, o general na frente, e os derrotados atrás, todos nus. E as pessoas jogavam as coisas e zombavam nu. E Cristo fez isso, despojou os principados. Aquele que foi nu lá na cruz, para mim, para você, por você. Despojou os principados e potestades, e deles triunfou em si mesmo. A dívida, o escrito de dívida que era contra nós, ele cravou lá na cruz. E quando olhamos para Apocalipse 19, verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 19, o versículo 11, diz assim a Sagrada Escritura. E viu o céu aberto. E eis um cavalo branco, que estava sentado sobre o cavalo, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste, aleluia, tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Aleluia. Deixa eu parar por aqui, meu querido. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero que você curva sua cabeça, eu quero que você olhe lá para a cruz, aonde o castigo, a nudez do pecado foi castigada em Cristo Jesus. E se eu estou em Cristo Jesus, toda a minha transgressão também foi castigada ali, porque toda transgressão tem que ser castigada, ou no inferno na eternidade, ou na cruz de Cristo. O que você quer nesta noite? Você que entrou aqui pela primeira vez, você está em Cristo Jesus? Você tem firmeza e certeza que você não vai para a eternidade ser castigado no inferno, da onde não se pode sair? Da onde não tem como sair, tem como não entrar, mas não tem como sair. Ou você está em Cristo, que lá na cruz, tirado as suas roupas, despido, machucado, ferido, e está escrito, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou você está nessa condição?
A Bíblia nos informa, a palavra do Senhor nos diz, que o homem morre uma vez só, Hebreus 9, 27. Segue depois disso o juízo. Segundo aos Coríntios 5, verso 10, diz que todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o que fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal. Vamos comparecer diante do Senhor. Tudo bem, o galardão ali é o tribunal de Cristo. Vamos comparecer diante dele. Para galardão ou para a condenação eterna. Em que situação nós estamos? Para encontrarmos com o Senhor agora.